Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os programas de reinserção, reintegração social de presos, de condenados, com o nosso entrevistado, o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é coordenador executivo do projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que engloba várias iniciativas de humanização de cumprimento de penas. Doutor Luiz Carlos, falamos então no bloco anterior sobre a questão do Começar de Novo, o projeto que promove a reinserção social com oportunidade de trabalho para os ex-detentos, o egresso do sistema carcerário. Esse projeto não é novo, ele começou com várias medidas, iniciativas alternativas até o modelo prisional. Como é que funcionou isso? Quando começou exatamente? Bom, eu acho que Minas já pensava nisso há muito tempo, né? Desde o nascimento do antigo modelo do projeto Novos Rumos, em 2001, quando já se preocupava com a proliferação de APACs, dos bons exemplos, principalmente de Itaúna e Nova APAC, Lima. então, é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é um modelo alternativo prisional. Isso, ao cumprimento da pena privativa de liberdade, né? De muito sucesso aqui. Então, eu penso que o Começar de Novo se inspirou muito nisso. Não é? Até porque as suas ações, aquelas todas que eu comentava no bloco anterior, do eixo familiar, não é? Da capacitação profissional e da colocação no mercado de trabalho, são objetivos sempre das APACs. Não é? Então vejo isso como Minas já está um passo adiante com relação à implantação do Começar de Novo em razão dessa sua experiência. Mas seria correto dizer que esses programas, essas iniciativas de humanização no cumprimento de penas, teve um foco exatamente nessa parte aí da convivência prisional para depois evoluir para a reinserção social? Sem dúvida. E que chegamos então no Começar de Novo. E, aliás, eu me lembro do senhor, a gente se conheceu, o senhor tinha um trabalho também social muito grande, muito forte na comarca de Lagoa da Prata, onde lá também o senhor instalou uma APAC, que é esse modelo prisional alternativo. O senhor saiu de lá, deu certo? Funciona sem o pai da criança, digamos assim? Não, a PAC é exatamente isso. A PAC não pode ter pai, não pode ter uma pessoa, ela não pode ficar personificada numa pessoa, né? Essa é uma grande preocupação que a gente tem. A gente percebe que quando a PAC fica muito personificada, ela tem um risco muito grande de se perder. Felizmente, lá a gente conseguiu dividir as tarefas, né? E unir forças, e percebo que a PAC lá continua muito bem, obrigado. E como que funciona? É uma associação que dirige? Como é que é o funcionamento interno? Quem controla realmente? Sim, a APAC ela é uma associação que tem como seus dirigentes, né, pessoas da comunidade, tem como seus membros permanentes o juiz da execução penal e o promotor de justiça da execução penal, né? E então é uma conjunção de esforços, né, para a aplicação da metodologia. Muito bem, a gente volta a falar um pouco mais sobre a APAC em seguida, mas eu gostaria de chamar os nossos universitários para nos ajudarem a entrevistar o senhor na questão aí da reinserção social dos condenados. Por favor, a primeira pergunta da Faculdade de Família e da Cristiane Ramos, por favor. Como preparar o apenado para a ressocialização à sociedade se o nosso sistema carcerário não permite condições necessárias à dignidade humana da pessoa? Cristiane, é exatamente isso que a gente está fazendo, né? É tentar de todas as maneiras a humanização das prisões, das penas em geral, não só da pena privativa de liberdade, o apenado também, as penas restritivas de direito, ele tem que conhecer uma capacitação, uma oportunidade, né? Na verdade, o que a gente mais deseja é criar o livre-arbítrio, desde que ele tenha a oportunidade efetiva de modificação de vida. Tá certo? Sem essas oportunidades sinceras, sem essas oportunidades reais, realmente vai ficar muito difícil. A melhor saída que o Tribunal de Justiça tem encontrado e tem visualizado são as alternativas que as APACs proporcionam. O que o nobre Hermeneuta acha das críticas impostas pela sociedade contra o Poder Judiciário, quando os apenados após libertados comete novamente outros crimes? Não tenho dúvida que o problema da reincidência criminal, ele é muito maior do que do próprio judiciário, né? É uma crítica infeliz, tá certo? Uma vez que a recuperação, o trabalho de execução penal não é só do juiz,
não é só do judiciário e não é só do executivo. A comunidade como um todo tem que se postar de uma maneira de que essa frustração da reincidência é um problema de todos nós. Então, nós é que temos que refletir e proporcionar uma outra mudança, né? E talvez são essas gestões que o projeto Começar de Novo tem oferecido. O projeto Novos Rumos comporta vários tipos de iniciativas, e como, por exemplo, parcerias com associações de classes patronais. Dentre essas parcerias, quais que o tribunal já proporcionou e já foram feitas? A parceria, Camila, a mais importante de todas é com o Instituto Minas pela Paz, composto das principais empresas mineiras, né? E para que você tenha ideia, somente este ano proporcionaram 1.200 cursos de capacitação de presos dentro do sistema APAC para todo o nosso estado. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade FAMIG, a Cristiane, o Vander e a Camila, que nos ajudou a entrevistar aqui o Dr. Luiz Carlos. Estamos entrevistando o Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, que é coordenador executivo do projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um programa que reúne várias iniciativas de humanização no cumprimento de penas. Eu queria aproveitar uma pergunta feita aí pela Cristiane, na primeira pergunta da Faculdade FAMIG. Ela fala sobre a questão das condições necessárias do sistema carcerário. Agora, a tendência é a APAC ocupar todo o sistema carcerário, acabar com o sistema tradicional como existe hoje? Não, isso eu não consigo visualizar como possível. Até porque as APACs, elas trabalham exclusivamente com os presos definitivos, né? E nós temos uma população carcerária, hoje em torno de 50% no nosso estado, de presos provisórios, né? Mas a intenção é de que todas as comarcas mineiras possuam pelo menos uma unidade APAC. Voltando à questão da APAC, ela tem um forte apelo da participação da família e religioso também. Como é que funciona isso? Existem outros 12 já, né, importantes? São 12 elementos importantes. Muito importantes, mas todos esses elementos, Orion, a família, a participação da comunidade, os cursos de capacitação dos voluntários, a própria espiritualidade, todos esses elementos convergem para um deles, para mim, um elemento fundamental do sistema, que é da valorização humana. Né? Não são elementos isolados, são todos harmônicos, né? Mas buscando resgatar a autoestima no sentenciado. Eu acho que o sentenciado que vê resgatada a sua autoestima, ele tem proporcionado e tem possibilitado novas conquistas, a própria autoconfiança, e é isso que talvez lhe falta para uma opção de uma nova vida. Também baseado na pergunta da Camila, a questão da recuperação, da reincidência, depende também muito do próprio condenado e ex-condenado. E como eu disse, a APAC, tem gente que pensa que é uma lavagem cerebral. Absolutamente, nada disso, né? É uma inserção de diversos valores, né? De disciplina, de limites, etc., né? E possibilita, então, o apenado, aquele que cumpre pena, que nós chamamos lá de recuperando, né? Possibilita dele o livre-arbítrio, uma nova escolha. Né? Ele vai poder escolher ou um mundo novo ou aquilo que ele achar que deve ser, né? Que deve tocar a vida dele. Os indicadores são positivos nesse sentido da reincidência. É verdade. A reincidência em APACs, segundo a média, segundo a última estatística, feita pela própria FEBAC, ela não ultrapassa 10%. No sistema comum, segundo números do próprio Conselho Nacional de Justiça, esse número chega até 80%. São números impressionantes. É verdade. Sobre esses números também nós temos outros sobre os custos do sistema tradicional e o sistema também alternativo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco e também de outras iniciativas do projeto Novos Rumos, que também reúne a questão do mutirão carcerário e o monitoramento que é feito. A gente volta em instantes.